graça e a paz de Cristo Jesus seja contigo. Eu sou o pastor Haroldo, pastor da Igreja Presbiteriana de Palmares, e quero trazer para você um pouco da Palavra de Deus. Hoje é domingo, dia do Senhor, dia de meditarmos na Santa Palavra de Deus. E estamos no mês de maio, mês da família, um mês muito importante. E nós vamos estudar alguns princípios da Palavra de Deus para a família. E eu espero, em nome de Jesus, que no dia de hoje o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração. Especialmente hoje, eu quero me dirigir aos jovens. Hoje é o dia dos jovens presbiterianos. E eu rogo, em nome de Jesus, que Deus possa falar aos seus corações e vocês sejam edificados com a santa e eterna Palavra de Deus. Vamos orar ao Senhor, vamos pedir a sua direção. Pai, em nome de Jesus, abençoa-nos. Que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor fale, ó Deus, a cada uma das vidas que estão nesse instante assistindo esse vídeo, que o Senhor fale às famílias, aos filhos, e eles sejam pelo Senhor edificados. Fortalece, ó Deus, as nossas vidas e a vida de cada um, Pai Santo, e nesse momento se volta para a Tua Palavra. Guia-nos, abençoa as nossas famílias, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus, em nome de Jesus, fale aos nossos corações. Mas antes de estudarmos, nós vamos ainda louvar ao Senhor. Nós somos salvos pela graça. E esta é a razão de estarmos bem firmados na Palavra de Deus e termos a certeza da vida eterna, porque fomos salvos e salvos pela graça. Então, vamos louvar e engrandecer o nosso Deus. Justificado eu fui, santificado eu sou, glorificado serei através de Cristo. Sou livre da culpa do pecado, sou livre do poder do pecado e da presença do pecado. Livre serei, de glória em glória, de fé em fé, graça sobre graça, graça sobre graça, salvo, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo eu sou salvo, não vem de mim, salvo, oh, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo eu sou salvo, não vem de mim, é dom de Deus. Justificado eu fui, santificado eu sou, glorificado serei através de Cristo. Sou livre da culpa do pecado, sou livre do poder do pecado e da presença do pecado. Livre serei, de glória em glória, de fé em fé, graça sobre graça, graça sobre graça, salvo, oh, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo eu sou salvo, não vem de mim, salvo, oh, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo eu sou salvo, não vem de mim, é dom de Deus.
salvo pela graça. Mediante a fé em Cristo eu sou salvo, não vem de mim. Salvo, oh, salvo pela graça. Mediante a fé em Cristo eu sou salvo, não vem de mim, é dom de Deus. Louvado seja Deus, somos salvos pela graça, louvado e engrandecido seja o nome do nosso Salvador. Nós vamos iniciar aqui o nosso estudo bíblico, falando sobre os princípios bíblicos para a família. Muito bem, a família é um lugar de segurança e felicidade. E nós vamos ver alguns princípios bíblicos e hoje nós vamos falar especialmente para os filhos. E claro, todos nós somos filhos, mas hoje, como é o dia do jovem presbiteriana, eu quero me dirigir aos jovens especificamente para que meditem nesse texto da palavra do Senhor. Na verdade, nós vamos ver dois textos bíblicos, um que está em Efésios e o outro que está em Colossenses. Mas vejamos o primeiro texto, que é o texto que se encontra em Colossenses. Princípios divinos a serem seguidos na família. Colossenses capítulo 3, versículos 20 e 21. Nos diz assim a palavra do Senhor: Filhos, em tudo obedecei aos vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Este é o padrão de Deus para a família. Os filhos devem obedecer os pais. Obedecer aos pais não é uma opção dos filhos, é um imperativo de Deus para eles. Existem diversos imperativos na palavra do Senhor, como por exemplo o amor. O amor é um imperativo. E não apenas o amor, mas o se encher do Espírito Santo também é um imperativo, entre outros que a Bíblia nos mostra. Então, obedecer aos pais é um imperativo de Deus para nós. A obediência é o caminho da liberdade verdadeira, é a porta da felicidade, é o segredo de uma consciência sem culpa. Então, se você quer ser feliz dentro do seu lar, se você quer estar bem junto aos seus pais, você precisa ser obediente. O caminho da liberdade verdadeira é a obediência. Alguns pensam que é pela desobediência que eles vão ter liberdade, mas a verdadeira liberdade vem pela obediência, é a porta da felicidade. A obediência dos filhos aos pais traz bênçãos de Deus para eles. Isso já está muito claro na palavra de Deus. Quando obedecemos aos nossos pais, nós trazemos bênçãos de Deus para as nossas vidas. Está em Êxodo capítulo 20, versículo 12. Honra teu pai e tua mãe, para que te prolongue os teus dias na terra que o Senhor Deus te deu. A obediência e a honra devem estar presentes na vida dos filhos de Deus. Então, honrar pai e mãe só melhora a qualidade de vida da família, sustenta os alicerces da sociedade e lança os fundamentos de um futuro casamento feliz e de uma descendência bem-aventurada. Vejam como a obediência ela traz bênçãos para o hoje e para o amanhã. E não apenas para a família, mas para a sociedade. Tudo isso precisamos levar em consideração. Os filhos que obedecem aos pais poupam-se de muitas dores, fogem de muitos caminhos perigosos e evitam muitas lágrimas. Os filhos que honram os pais são mais felizes, mais estáveis emocionalmente, mais bem-sucedidos nos estudos, mais bem-aventurados na vida profissional e certamente são os que alcançam maior sucesso no casamento
e na família. O caminho da desobediência, porém, é um caminho tortuoso, escuro, escorregadio e ladeado de abismos perigosos. Então, a obediência vai gerar bênção para os pais e para os filhos, para o hoje e para o amanhã. E trarão benefícios, inclusive, para o casamento dos filhos. E a desobediência, por um outro lado, gerará também grandes prejuízos e problemas. A desobediência, ela atrai maldição. Se a obediência atrai bênção, a desobediência atrai maldição. Deságua em traumas profundos, provoca feridas e gera morte. A desobediência tem aberto feridas em famílias que têm levado muito tempo para ser sarada e algumas permanecem abertas até o dia de hoje. E a desobediência também gera morte. Claro, nós sabemos que o pecado existe em nossas vidas, está presente em nossas vidas pela desobediência de Adão e Eva lá no princípio. Então a desobediência gera morte. A rebeldia dos filhos contra os pais é um pecado muito grave. A rebelião é como um pecado da feitiçaria. Então, resistir à autoridade dos pais é resistir à autoridade de Deus, porque foi Deus que estabeleceu a autoridade dos pais. A autoridade dos pais sobre os filhos é uma autoridade delegada pelos céus e não a lei imposta pela convenção ou convivência da cultura humana. Então a família foi criada por Deus. Essa estrutura da família, dos filhos obedecerem aos pais e dos pais também cuidarem dos seus filhos, da esposa ser submissa ao esposo, do esposo amar a sua esposa como Cristo amou a igreja do Senhor, foi estabelecida pelo próprio Deus. Então os filhos devem obedecer os pais, está muito claro lá em Colossenses, capítulo 3. Os filhos devem obedecer aos seus pais em tudo, porque isto é grato diante do Senhor, é o que diz o verso 20. Filhos bem-aventurados na vida são filhos obedientes aos pais. Este é um preceito bíblico. Os filhos precisam obedecer aos pais porque isso é justo, porque isso é uma ordenança divina e também porque a obediência é abençoadora. Filhos obedientes recebem a promessa de uma vida bem-sucedida e longa. Esse é o preceito bíblico. Então, quando nós honramos esse preceito bíblico, nós estamos honrando a Deus. Estamos sendo, na verdade, obedientes a Deus. Os filhos devem obedecer aos pais porque a autoridade deles foi conferida pelo próprio Deus. Então, resistir à autoridade dos pais é insurgir-se contra a própria autoridade de Deus. Os filhos devem obedecer a seus pais em tudo. Eles devem respeitar os pais e ouvir os seus conselhos nas diversas áreas da vida. Os filhos devem cuidar dos pais e ser um refrigério para eles. Isso é grato diante do Senhor. Mas aqui para nós fica uma pergunta, uma reflexão. Quando é que não é grato diante do Senhor obedecer os pais? Será que em algum momento não é grato diante do Senhor obedecer os pais? Sim, quando os pais estão ensinando aos seus filhos, quando os pais querem obrigar os seus filhos a fazerem aquilo que vai contra a vontade de Deus. Neste momento, você deve levar em consideração o que a Bíblia ensina. Você deve colocar à frente das ordenanças dos seus pais as ordenanças contidas na palavra de Deus. Se os seus pais têm orientado você à luz da palavra de Deus, seja obediente. Mas se seus pais, eles querem trazer para você ordens e ensinamentos que vão contra o que a Bíblia ensina, então você deve ficar com o que a Bíblia ensina, porque você gerará bênçãos na sua vida e na vida da sua família se você for obediente à palavra de Deus, se você for obediente a esta ordenança bíblica. Muito bem.
Então os filhos devem obedecer os pais. Versículo 20. Os pais não podem irritar os filhos nem desanimá-los, mostra o versículo 21. Os pais irritam os filhos quando ensinam com palavras, mas não com exemplo. Então preste atenção nisto. Os pais não devem irritar os seus filhos, de acordo com o versículo 21 do capítulo 3 de Colossenses. Mas os pais irritam os seus filhos em que momento? Quando eles falam uma coisa e fazem outra. Quando eles exigem dos seus filhos um comportamento exemplar, mas eles vivem de forma irresponsável, repreensível. Os pais irritam os filhos quando os tratam com rigor, com dureza, com palavras ásperas e apenas cobram sem jamais encorajar e consolar. Então, se por um lado os filhos devem obedecer aos pais, os pais não podem irritar os seus filhos, ensinando o que eles não praticam, exigindo dos seus filhos um comportamento que eles não têm, e irritam os seus filhos também quando tratam eles com rigor e com dureza, mas nunca os encorajam, nunca os consolam, não manifestam amor para com os seus filhos. Então, se por um lado eles devem obedecer, os pais não podem desanimá-los, irritando os seus filhos. Os pais irritam os filhos quando não têm tempo para eles, quando priorizam os amigos e o trabalho em vez da família. O papel dos pais é criar os filhos na disciplina e admoestação do Senhor, servindo-lhes de exemplo. A função dos pais é andar e ensinar os filhos a palavra de Deus, inculcando nele os preceitos do Senhor. Deixar de ouvir, de encorajar e de acompanhar os filhos não apenas os irritam, mas também os deixam desanimados. Então aqui vem uma orientação muito importante para os pais. E para você que é jovem, é pai, cuide disso. Não irrite os seus filhos, ensinando o que você não pratica, colocando sobre eles uma carga pesada, deixando de estimular, de encorajar. Tenha tempo para os seus filhos. O papel dos pais é criar os filhos na demonstração do Senhor, servindo de exemplo para os seus filhos. Você tem sido exemplo para os seus filhos. A função dos pais é andar e ensinar os filhos a palavra de Deus. Este é outro ponto fundamental, ensinar a palavra de Deus. Nós olhamos para a Bíblia e vimos que há famílias que são exemplos para nós, porque a palavra de Deus estava presente. E nesta semana já estudamos duas famílias, a família de Cornélio e a família de Jesus. Duas famílias cuja palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus estava presente dentro do lar. Então não deixe de ouvir os seus filhos, acompanhe os seus filhos. Eles ficarão desanimados se você os irritar, não tendo tempo para eles, não se voltando para os seus filhos para ensiná-los a verdade da palavra de Deus. Eles vão se sentir completamente desanimados quando você cobrar demais dele, sem encorajá-los, sem consolá-los. Então, vamos para o resumo daquilo que nós vimos nesse primeiro ponto. Os filhos precisam obedecer em tudo e não apenas naquilo que lhes dá prazer. Isto é muito importante, filhos. Não é para você obedecer aquilo que te dá prazer, aquilo que te dá alegria. Você precisa obedecer em tudo. Você só não obedecerá se a ordem for contra a vontade de Deus. Letra B. A rebeldia ou desobediência aos pais é um grave pecado. É um pecado não apenas contra os seus pais, mas é um pecado contra o Senhor, porque esta ordem de obedecer aos pais vem da parte do próprio Deus. Letra C. A obediência é agradável diante de Deus. Por isso, prometeu recompensas aos filhos que forem obedientes aos seus pais. Que os filhos de nossa igreja reflitam sobre estas questões com seriedade. Deus espera que o coração dos filhos seja convertido ao coração dos pais. Mas nós seguiremos agora vendo um outro conselho das Escrituras para os filhos. Além de serem obedientes, Efésios capítulo 6, versículos de 1 a 3 diz: Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas
de longa vida sobre a terra. Os filhos devem honrar os pais. Em muitas passagens do Novo Testamento, o ensino apostólico tinha como alvo questões relacionadas dentro da igreja. Na carta aos Efésios, capítulos 5 e 6, após usar uma analogia matrimonial para ilustrar os seus argumentos doutrinários, Paulo exorta pais e filhos sobre como proceder um para com o outro. Filhos devem reconhecer a autoridade dos pais e obedecer-lhes no Senhor. O resultado dessa obediência é a justiça. Então, há diversos textos bíblicos que nos mostram a respeito de honrar os pais. Um deles é Efésios, capítulo 6, que nós acabamos de ler. Mas vejam o que está em Deuteronômio, capítulo 27, versículo 16. Maldito aquele que desprezar a seu pai e sua mãe. E todo o povo dirá amém. E veja ainda a exortação que está presente em Provérbios, capítulo 30, versículo 17. Os olhos que zombam do pai ou desprezam a obediência da mãe, corvos do vale os arrancarão, e filhotes de águia os comerão. Que palavra dura, mas é a palavra do Senhor, é palavra verdadeira. E o próprio Senhor Jesus disse, pois Deus ordenou, Mateus 15, 4, honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser a seu pai e sua mãe, certamente será morto. Então a Bíblia está cheia de ordens para honrar os nossos pais e aqueles que honram, obedecendo ao Senhor. O resultado dessa obediência é a justiça. Honrar pai e mãe na cultura bíblica vai além do mero respeito ou admiração. Tem o sentido de manter o sustento da casa. No Antigo Testamento, o compromisso de manter a casa era majoritariamente do chefe de família e o meio de subsistência era basicamente agrícola. Naquele contexto, quando o provedor sofria um acidente incapacitando-o para o trabalho, a responsabilidade pela manutenção da casa era passada ao filho mais velho, o qual assumia o status de arrimo da casa, cuja tarefa principal era preservar a integridade do lar. Percebe-se nesse procedimento, além do respeito, um profundo senso de responsabilidade e compromisso com a preservação da vida de todos os integrantes da família. Era assim que um pai honrava, era assim que um filho honrava os pais. Certamente respeito e admiração caracterizam a honra, mas o senso de preservação da família tem muito a nos dizer. Na antiguidade, o nome da família era mais importante do que a individualidade de cada membro da família. Veja a unidade como era presente, como era importante cada membro da família, como cada um tinha um papel a realizar dentro da família e como as obrigações passavam de um para o outro para não deixarem de ser cumpridas. Então, meus irmãos, é assim que os filhos, naquele contexto, honravam os pais. E é este o ensinamento bíblico para as nossas vidas hoje. É dessa maneira que nós também honramos os nossos pais. Infelizmente, em nossa cultura, o indivíduo é estimulado desde muito cedo a ser um sujeito de direitos, sem levar em consideração praticamente nenhum dos seus deveres. Então, alguns querem muitos benefícios, mas se esquecem dos compromissos e das obrigações, dos deveres que eles têm com o próprio lar. Por conta dessa formação, muitos filhos são seduzidos pela norma cultural e abandonam o princípio bíblico do amor, como aquele alimento que liga a toda a relação. Nas palavras de Paulo, Romanos 12, 9 e 10, o amor seja sem fingimento, odiai o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos de coração uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então nós vivemos uma cultura em que o individualismo é muito presente. E os filhos muitas vezes querem viver a sua própria vida e se esquecem completamente dos pais. É como se os pais fossem um grande peso a ser carregado e eles não querem isso para a sua própria vida. Mas não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que os filhos devem honrar os seus pais.
E honrar os pais não é apenas ter uma grande consideração pelos pais, mas, entre outras coisas, é estar presente, estar na vida dos seus pais, especialmente nos dias mais difíceis, como na velhice. É não abandoná-los, é ajudá-los da melhor maneira que nós pudermos, inclusive os sustentando, se necessário for. Então precisamos manifestar amor. É assim que nós honramos os nossos pais. De algum modo, fomos acostumados a pensar que o cumprimento da promessa contida no 5º mandamento, honrar os pais, tem a ver apenas com o prolongamento dos dias de vida dos filhos, quando estes obedecem ou admiram os seus pais, sem demonstrar nenhuma prática de amor em relação a eles. Mas entenda, a promessa se realiza, a promessa de que aqueles que honram seus pais terão seus dias prolongados sobre a terra. Essa promessa se realiza quando a justiça é aplicada. Nesse caso, no cuidado dos filhos para com os seus pais, pelo compromisso de conservar a integridade da família com máxima diligência. Então, essa promessa se cumpre em nossas vidas quando nós cumprimos com o que realmente está descrito na palavra de Deus, que é se preocupar e amar os nossos pais, conservar a integridade de nossa família. Então, a relação entre filhos e pais precisa ser vista como duas engrenagens que, para funcionar bem, devem se encaixar perfeitamente uma na outra para gerar o trabalho desejado. As peças são as seguintes instruções bíblicas: pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, e filhos, sede obedientes e cuidem dos seus pais. Então, quando os pais não provocam a ira dos seus filhos, e quando os filhos são obedientes aos seus pais e honram os seus pais, então aqui uma perfeição. A família caminha bem, a família caminha em paz, a família caminha debaixo das bênçãos do Senhor, quando tudo funciona segundo as orientações da palavra de Deus. Ao se perceberem acolhidos pela disciplina amorosa no Senhor, especialmente na fase das operações formais, estamos falando dos filhos, no início da adolescência, quando são mais capazes de aderir à realidade com base nas estruturas que constituíram a formação de sua personalidade e caráter, os filhos terão condições de compreender que honrar os pais implica em cuidar dos pais. Então, quando funciona segundo a palavra de Deus, eles são acolhidos na disciplina amorosa. Quando você não irrita os seus filhos, falando a eles aquilo que você faz, dando tempo para os seus filhos, cuidando dos seus filhos, estimulando os seus filhos, então os filhos vão crescer dentro de um ambiente que compreenderão que devem honrar os seus pais, e honrar os seus pais implica em cuidar dos seus pais. Saberão que nenhum tipo de investimento em liberdade e independência pessoal deve ser feito ao custo da desonra dos seus pais. Nosso mais sincero desejo, meus queridos, nesse dia, é que os filhos cristãos abracem as instruções bíblicas e sejam capazes de dizer um sonoro não para a cultura da desonra e da ingratidão que está tão presente em nossos dias, tão enraizada na mente de muitos filhos que têm desonrado e sido ingratos com os seus pais. Que os nossos filhos encontrem o verdadeiro sentido da felicidade no conselho reto e justo do Senhor, e suas famílias sejam como jardins de paz inesgotável. Amém. Meus queridos, a nossa meditação de hoje, a nossa reflexão de hoje foi então debaixo de duas ordens bíblicas. Os filhos obedeçam aos seus pais, filhos honrem os seus pais. Esse estudo bíblico, especialmente me refiro à segunda parte, está no site
voltemos ao Evangelho. Você pode procurar lá e o título é Filhos, honrem seus pais no Senhor. É uma parte desse estudo bíblico que eu inseri aqui nesse segundo momento, quando falamos em honrar os filhos. Mas que Deus abençoe muito a sua vida, que Deus abençoe a vida dos seus filhos, que Deus abençoe em nome de Jesus as nossas famílias nesse dia. Que Deus, pela sua graça, possa nos fortalecer em todas as coisas. E agora, meus queridos, nós vamos orar ao Senhor e vamos finalizar assim o nosso estudo bíblico de hoje. Pai Santo e Poderoso, vem sobre as nossas famílias, sobre as nossas casas, nos fortalece em todas as coisas e abençoa, ó Deus Santo, em nome de Jesus, a vida da Tua igreja. É assim que te oramos, pedindo a Tua bênção sobre os nossos lares e te oramos em nome de Jesus, Pai, pedindo que o Senhor abençoe também os nossos jovens para que eles vivam segundo as ordens da Tua palavra, que eles honrem os seus pais, que eles possam também, Senhor Deus, obedecer em tudo os seus pais. É a nossa oração, te oramos assim no nome de Jesus. Amém. Que Deus muito abençoe a tua vida, fica na paz de Cristo Jesus, o Senhor.